A IA possui um cérebro humano como o nosso? Não, mas a IA copia o modelo do nosso cérebro. Mas para a gente entender as chamadas redes neurais da IA, a gente tem que entender para que servem os neurônios, as sinapses e o córtex cerebral. Então pensa o cérebro como se fosse uma cidade. Os neurônios são como casas e prédios onde a vida acontece. E as sinapses? Pensa as sinapses como avenidas, rodovias, viadutos. O córtex cerebral seria o prefeito, organizando tudo e tomando as decisões gerais. Nessa cidade, tudo funciona sem travar, tudo é sincronizado. E essa sincronização ocorre porque o nosso cérebro tem mais de 86 bilhões de neurônios trocando sinais elétricos em uma teia mais complexa do que a própria Via Láctea. Se a gente pudesse esticar isso tudo em uma linha, essa linha daria 2,5 voltas em volta da Terra. O mais interessante é que esse cérebro complexo, para funcionar, gasta apenas 20 watts de energia. Isso é menos que uma lâmpada acesa. E a IA tem suas redes neurais? Tem sim, só que artificiais. No lugar do neurônio, as IAs têm os chamados nós computacionais, que processam informações e aprendem padrões. Esses nós funcionam como postos de pedágio que recebem os carros. Ele verifica os carros e diz se libera ou não a passagem deles. Já no lugar das sinapses, a IA tem os chamados pesos matemáticos, que decidem qual informação é mais ou menos importante. Pensa nesses pesos como sinais de trânsito, que definem quem para, quem continua ou quem tem que ser desviado. E no lugar do córtex cerebral, nesse caso, a IA tem os chamados algoritmos, que organizam o aprendizado e fazem a IA pensar. Os algoritmos funcionam como engenheiros de tráfego, que definem as regras de funcionamento para que nada trave. Em resumo, os nós computacionais investigam cada informação antes de liberar. Os pesos matemáticos definem a prioridade de cada informação e os algoritmos definem a eficiência e a organização de todo esse processo. Mas existem 3 grandes diferenças entre esses dois cérebros. E a primeira delas é a eficiência. O cérebro humano funciona como um Toyota Prius, que tem capacidade de rodar, gastando apenas 20 watts. A IA, por outro lado, é um foguete voando numa velocidade monstruosa, mas gastando toneladas de energia. A segunda é a diferença da memória. O cérebro humano é seletivo, então ele esquece as coisas. Já a IA não esquece nada do que ela aprende. A terceira diferença é a dependência. O nosso cérebro trabalha sozinho, não precisa de nenhuma babá. Já a IA precisa de um desenvolvedor, de um programador, de um analista controlando todo o seu funcionamento. E daí vem a pergunta mais importante. Até quando a IA vai precisar de um homem controlando as suas funcionalidades? Porque no dia em que a IA conseguir andar com suas próprias pernas, o cérebro humano, mais lento e com pouca memória, terá sido ultrapassado com folga pelo cérebro da inteligência artificial.